Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Eu vou apresentar para vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre mudança de variáveis em integrais duplas. Bom, eu espero que vocês já tenham visto o vídeo sobre mudança de variáveis sobre coordenadas polares, porque ele vai ajudar bem a gente hoje, porque o que a gente vai ver hoje, na verdade, é uma generalização de coordenadas polares, outros tipos quaisquer de coordenadas. Então, o nosso problema inicial é esse aqui, ó. Calcular uma integral dupla de uma função de duas variáveis numa região R, onde a função e a região, ou a função ou a região, qualquer uma das duas, são complicadas, entre aspas, né? Complicada significa que a expressão da função é difícil de ser integrada tanto com relação a x quanto com relação a y, ou que a região R é uma região que não é fácil de se descrever como uma região do tipo 1 ou 2 em integrais iteradas que a gente viu lá no início, naquele vídeo de integrais duplas iteradas. Certo? Então, dependendo do problema, do exercício, do problema que você encontrar, você vai ter problema ou com a fórmula da função, ou com o formato da região, ou com as duas. Ok? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: você tem uma região aqui, por exemplo, um pouquinho complicada, x e y estão variando nessa região R aqui, nessa integral. Então, a ideia é você escrever x e y em função de novas variáveis, u e v. Então, você vai escrever x como uma função de u e v, ou seja, x vai depender de u e v, e y como uma função de u e v, y dependendo de u e v, ok? E para quê? Então, você vai ter que obter essas fórmulas. Essas fórmulas vão depender do formato da função aqui, certo? E para que isso aqui esteja coerente, você precisa dizer qual é a região S onde U e V variam, certo? Porque se U e V, por exemplo, variarem em todo o plano UV, você vai ter uma região muito maior, provavelmente, do que a sua região R. Então, você precisa descobrir quem é a sua região S, que, mediante essas fórmulas, dá origem à região R. E, em geral, se você escolher uma boa mudança de variável, ou você vai simplificar a fórmula aqui, ou ambas as coisas, você vai obter uma região S simples, ok? Eu desenho aqui um quadrado, um retângulo, mas não precisa ser necessariamente isso. Mas é uma região, em geral, mais simples que a região R, ok? Então, no fundo, você está escrevendo um ponto XY aqui, certo? Como a imagem por uma transformação T de UV de um ponto UV aqui. Ou seja, você está escrevendo que x e y são imagem por uma transformação T de um ponto UV aqui. Então, à medida que U e V variam aqui, você cobre, mediante a transformação T de UV, a região R aqui. Ou seja, essa transformação T pega este retângulo aqui e deforma ele, torce ele e gera essa região R aqui. Agora, o que é importante aqui para nós? Não que a gente só tenha essa mudança de variável, mas que essa mudança seja inversível. Então, é necessário você escrever, tem que ser possível você escrever U em função de x e de y e v em função de x e de y. Ou seja, todo ponto, do mesmo jeito que todo ponto x e y é imagem de um ponto UV, todo ponto UV tem que ser imagem de um ponto XY aqui, certo? É preciso isolar e resolver o sistema inverso. Ou seja, você está dizendo que U e V são imagens pela transformação inversa T-1 calculada em x, y, ok? Então, U e V são uma imagem inversa de um ponto XY.
Então, a sua transformação vai ser inversível se todo ponto xy for imagem de um único ponto UV em S e todo ponto UV em S for imagem de um único ponto xy em R. Ok? Então, você pode inverter a transformação T a menos 1. O que ela faz? Ela pega esse cara aqui torto, R, e leva nesse retângulo S aqui. Tá claro? Um jeito muito simples de ver se a transformação é inversível, e um jeito que vai ser necessário também você calcular, é você calcular o determinante jacobiano. O determinante jacobiano de uma transformação, certo? Então, o determinante jacobiano de T de UV, ou seja, dessa transformação aqui, é calculado da seguinte forma. Ele é denotado por isso aqui. Então, isso aqui é a notação para ele. A gente lê del xy, del UV. Então, essa notação significa o seguinte. Você vai tomar as derivadas parciais de x e y em relação a u e v e vai calcular o determinante. Ou seja, você monta uma matriz com a derivada parcial de x em relação a u, x em relação a v, na outra coluna. Tem na segunda linha y em relação a u, y em relação a v. Você monta essa matriz, calcula o determinante, ou seja, faz S vezes esse, então del x, del u, del y, del v, menos esse vezes esse, del x, del v, del y, del u. Então, esse determinante aqui deve ser diferente de zero para que a sua transformação seja inversível. Na verdade, ele deve ser diferente de zero dentro da região S. Tá bom? Então, no interior da sua região S, esse determinante que vai depender de u e v, né? Porque você está derivando em relação a u e v, essas expressões aqui. Dentro dessa região, então, aqui, S, no interior, ele tem que ser diferente de zero para que a sua transformação seja inversível. Se ele for zero dentro aqui, sua transformação não é inversível. Querem ver um exemplo de transformação que não é inversível? Vou mostrar para vocês. Eu tenho uma folha de papel aqui. Deixa eu pegar uma folha de papel aqui um pouco menor. Tenho essa folha de papel. Eu vou fazer a seguinte transformação. Eu vou dobrar ela. Dobrei. Transformei em outro conjunto. O que acontece? Esse ponto aqui e esse ponto aqui da folha original, dois pontos aqui, quando eu dobro, eles geram o mesmo ponto na imagem. A transformação não é inversível. Se eu calculasse uma fórmula para essa transformação, não vou mostrar para vocês agora, e calculasse o determinante jacobiano dessa transformação, eu ia ver que o determinante jacobiano é zero bem nessa faixa aqui, onde eu fiz a dobra. Então, bem onde eu fiz a dobra, ele é zero. E a transformação não é inversível, porque ela está levando dois pontos em um único ponto. Okay? Então, o determinante tem que ser diferente de zero no interior. Ele pode ser zero, eventualmente até vai ser zero nos exemplos, na borda. Na borda não há problema, ok? Então, como que a gente usa essa mudança de variáveis? Baseado no formato na fórmula da função f e no formato da região R, você vai escolher uma fórmula para x e y ou para u e v, ok? Nos exemplos a gente vai ver como fazer isso. Feito isso, você vai usar o teorema. E o que o teorema diz? Para calcular essa integral aqui, usando a mudança de variáveis, você vai substituir o x por uma expressão x de uv, o y por uma expressão y de uv. Então, na integral dupla aqui, em vez de ser f de x, vai ser o f do x dependendo de uv. Ou seja, aqui vai ser uma expressão de uv, ok? Não vai ter mais x aqui. E o y vai ser uma expressão de uv aqui, ok? Não vai ter mais y. E o que vai acontecer com o seu elemento de área? Aí tem uma demonstração que eu não vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. O seu elemento de área aqui no espaço xy é um dx dy. No espaço uv, o seu elemento de área se escreve como sendo o módulo do determinante jacobiano
multiplicando du, dv. Ok? Então você vai substituir o seu elemento de área aqui no espaço xy pelo elemento de área aqui, ele vai ser isso. Ok? Um módulo aqui do determinante jacobiano vezes du dv. De certa forma, esse determinante jacobiano mede quanto a área está sendo alterada pela transformação. Por exemplo, como essa transformação que pega um retângulo, gira ele e estica, a gente espera que uma área pequena aqui, certo? Seja levada numa área aqui um pouco maior e esticada, porque ele tem uma certa... está esticando um pouquinho. Então, se eu tenho um elemento de área dA aqui, quando eu transformo a integral aqui, esse determinante jacobiano está me dizendo que essa área aqui vai ser um pouco comprimida no elemento de área aqui, ok? Então, quanto maior esse número aqui, ou menor, ele está representando a expansão ou contração da área à medida que você vai de um lado para o outro, ok? E, finalmente, a região nova aqui vai ser a região S, que é essa região aqui, ok? Então, essa integral aqui, supostamente, se você fez uma boa mudança de variável, é para ser mais simples do que essa integral aqui, ok? Ou a região mais simples, ou essa fórmula aqui, junto com o jacobiano, vai simplificar. As hipóteses são simples, eu tenho que falar delas também. Você tem que ter funções aqui de classe C1 em S, ou seja, x de uv e y de uv tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Então, quando você calcular essa derivada, essa e essa, elas têm que ser contínuas na região S. Ok? Isso significa ser C1. Classe C1 significa primeira derivada, por causa do 1, é contínua na região S. Então, aqui, como são derivadas parciais, todas as derivadas de primeira ordem têm que ser contínuas em S. E, além disso, o jacobiano não se anula no interior de S. Então, essa é a hipótese que você tem que verificar. Se essas duas hipóteses forem satisfeitas, você pode fazer essa mudança de variável. Ok? Bom, esse vídeo é sobre a teoria de mudança de variáveis. Eu vou colocar também para vocês, o próximo vídeo é um vídeo com um exemplo resolvido e alguns exemplos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Continuem vendo os vídeos aí e estudando cálculo 3. Um abraço e até a próxima.